Vamos lá para mais um vídeo. E o Ryuk mandou o How Geopolitically Vídeo. Entendeu? Não, eu também não. Foda-se o gringuês, eu não manjo gringuês. Mas vai ter legenda automática no YouTube. Yay! A gente dá um jeito. Dá pra pescar algumas coisas. A gente vai fazer um esforço. You might not want to set the world on fire, but the Fallout franchise certainly has, both figuratively and literally. With the release of Fallout on Amazon Prime, everything Fallout related has exploded in popularity, and enthusiasm for the series is positively radioactive. I'm a big Fallout fan myself, and the aspect of Fallout that I most enjoy is diving into the lore, reading the terminals in a newly explored vault to figure out what horrible experiments are being conducted, or taking in the environmental storytelling when one encounters a place like Megaton, or the Glowing Sea, or Navarro, or my personal favorite location, the Big Mountain. Down at the end of the hall is ball storage, for jocks who like balls, like Richie Marcus. Now, the world of Fallout has always been pretty fantastical, what with its super mutants and ghouls and nuclear-powered cars and all. But as with all science fiction, the fiction is compelling because it is grounded in reality, and Fallout as a series is built around an edifice of very real geopolitics and history. Which brings us to the question, how realistic is Fallout with its geopolitics exactly? Could there really be resource wars like the ones that caused the Great War? Could we see a nuclear war erupt between the United States and China that wipes out human civilization as we know it? The answers might surprise you. Let's crawl out through the Fallout and find out together. Descobri que Fallout And é if mais real do your que parece? browser É. sets your RAM on fire, honey, then don't you protest. I just want you to try this video's sponsor, Opera GX. But seriously, folks, if you want a browser optimized for Cara, tem gaming, mó a browser voz de that doesn't insist on narrador. being the center of attention while minimized, if you're the kind of person who enjoys Eu sei que você tá fazendo merchan, mas vamos acelerar porque a gente tá um pouquinho... É meio longo o vídeo. Então, Opera GX, é isso. Eu uso. Não tô ganhando nada pra isso, mas eu gosto. É aquele negócio, você tem que escolher quem que vai te comer. No sentido literal da palavra, da sua memória RAM. Porque ou você vai pro Opera ou você vai pro Chrome. Não tem escapatória. Em algum momento você vai ser comido. Você só não vai ser comigo se... Comigo? Comigo não. Comigo definitivamente não. Vai comido se você for pro... Talvez o Brave. Eu acho que o Brave tá bacana. Sei lá. Ou pro Firefox. Ainda existe Firefox? Existe Firefox? Pô, esse navegador existiu em algum momento da vida, cara. Ou ele foi de Windows Explorer. Não sei. install other Internet Explorer, Windows Explorer. O Windows Explorer também foi de Internet Explorer, né? Mas, enfim. mods to create a browser that suits your personality and precisely meets your needs. And you can do all of that without invalidating any Godzilla archives or fiddling with Giroflex. load orders or Godzilla Giroflex é ótimo, pô. Muito bom. Caraca, mano. Bons memes. having a next-generation patch annihilate your save files almost a decade after the game's release. Sorry, what were we talking about again? Oh yes. What else can Opera GX do? Buy on your site ainda? directly integrate Escape for the link in the Rapaz. description below. So please, Caraca, ganhou uma grana, hein? Crie um site que você ame com o Wix, Aí tá onde suas foda. palavras Aí tá foda, meu senhor. Aí tá the foda, link in the né? description below. Aí tá 10% complicado, of né, Moon cara? Channel's Opera special thanks. Aí tá difícil. É 2 AdSense no vídeo e eu não tô ganhando nada pra isso, rapaz. Eu tô ganhando tristeza e café. Também não tô ganhando café, eu tô comprando café, é foda. Fallout's lore, its history and timeline, is surprisingly deep. The story of Fallout's Oh, meu Deus do céu.
Aí. starts way further back than one might think, and it goes way further into the future than one can accurately predict. So here's how we'll go about our analysis. First, we'll build a rough timeline of the lore surrounding the Great War, and then we'll look at some historical context to put the timeline in perspective. Inclusive, eu quero fazer um elogio. O cara, ele narra muito bem. O inglês dele é bem fácil de você entender, sabe? Ele vai falando toda a sílaba direitinho, não vai engolindo. Obrigado. Aí pra alguém que manja pouco de inglês como eu tô entendendo bem. Olha que legal. Olha que Then, legal. finally, we'll analyze the Fallout timeline's events to see how realistic the premise of the Great War actually is, in our own geopolitical reality. It sounds complicated, I know, but I promise it'll make sense as we get started. We'll start then with some Fallout universe historical context. In Fallout, history prior to the 1950s largely mirrors our own with a few exceptions. But sometime between the end of World War II and the year 1961, the Fallout timeline diverges from our own. The result is a United States and presumably a world that is perpetually culturally stuck in the 1950s, with science fiction technology that looks like a 1950s retro-futuristic fantasy. 1961 is an especially important year in the Fallout timeline, as that is when larger-scale deviations from our timeline start to occur. In our world, the first man in space was Yuri Gagarin, a citizen of the Soviet Union, who traveled to space on April 12, 1961, cementing in the American mind the need to compete with the Soviet Union in a space race. In the Fallout universe, the first human in space was an American, Captain Carl Bell, who traveled to space on May 5th, 1961, and then perished on his return trip to Earth. Então aqui ele já começa fazendo a ideia diferente, porque aqui os gringos, a Gringolândia, melhor dizendo, conseguiu chegar primeiro no espaço, ou pelo menos essa vez eles não perderam, né? Porque é engraçado na corrida espacial pensar que eles perderam em absolutamente tudo da União Soviética. Todas as corridas eles perderam, só da Lua que não. E por pouco, tá? E por muito pouco. É muito engraçado como muitas das vezes isso, sei lá, fere o ego gringo. Não sei, cara, eu não sei. Porque toda vez, ou eles acabam reescrevendo isso, quando eles querem, tipo, né, dar uma alterada pra eles. Ou eles falam, não é bem assim, a gente tava indo lá, sei lá, uma ferida no ego norte-americano não, estadunidense, né? Que é engraçado. É muito engraçado. In our universe, the Soviet Union's achievement was acknowledged by other countries, including the United States, and it was undisputed. In the Fallout universe, America's claim was disputed by both the Soviet Union and the People's Republic of China. In 1969, we see in the Fallout universe as well, the United States reorganized into 13 commonwealths, with a new Estados 13 Unidos star na flag. América. São vários Estados Unidos na América. Até aí, todos os países têm estados que são unidos. Alguns querem sair na porrada com o outro, mas tá tudo bem. Inclusive, lá de unido nem tem tanto, né? Porque você pega a história estadunidense, é porradaria comendo solta entre os estados direto. Então, é um nome engraçado. Something that, of course, never happened Não, a in gente our timeline, batiza at least de not to my Gringolândia, é knowledge. isso. The geopolitically interesting parts of Fallout lore don't really occur until long after present day, in the 2030s and beyond. The premise is this. The world starts running out of petroleum and thus has to turn... Chat, vocês sabem qual é a origem etimológica da palavra gringo? Eu não faço ideia. Tá aí uma curiosidade pra vocês. ...to nuclear fission as a primary source of power. Nuclear power starts to find its way into everything. For example, in 2037, the Mr. Handy robot is brought to the market by General Atomics International. Aí, tá difícil, chat. A gente precisa fazer uma pequena substituição aqui, né? Juiz levanta What do you think? o juiz levanta a plaquinha. A gente vai fazer uma pequena substituição aqui, né? Deixa eu ver aqui. Quanto que a gente tá? Puta vida, rapaz. Não dá nem pra ver o... Aqui, 7 min. Tá, beleza. In the 20th... Para!
Obrigado. Aqui. Isso. Aí o árbitro de vidro tá vendo aqui o VAR. A gente vai fazer uma rápida substituição. Opa, nem doeu. Vocês nem viram. Vamos lá. Is brought to the market by Agora vocês General viram que tá mais Atomics baixo. International. The Mr. Handy utilizes a CalPower 238B nuclear power unit to power thrusters that can lift the Mr. Handy's 900-pound, 450-kilogram English-accented body off the ground in a steady hover. I'm aware, of course, that in Fallout 4 you can find Mr. Handy fuel lying around, and that it gives oil as a crafting material. Your companion Codsworth, however, an upgraded late-model Gomes tá Mr. tentando Handy fazer in jogo de Fallout luta, 4, deixa os caras, also pô. mentions that his thrusters are nuclear-powered. Daqui a pouco eles A lot fazem um of jogo de Fallout carta. lore is finicky and paradoxical in this way, Daqui a so pouco eles take fazem everything MMO. that we are about to discuss with a pinch of salt. Jogo de corrida da We Riot. see nuclear tá vendo? fission used in the Fallout universe for, of course, early nuclear weapons, but also for power generation. Gringo vem originalmente da Espanha do século XVIII, derivado de grego, usado para descrever estrangeiros com sotaque forte. Assim, me parece interessante. Me parece interessante. A gente utiliza um termo da espanhol para de grego. Peraí, mas é um espanhol chamando um grego do século XVIII? É isso? Agora eu buguei. Porque é engraçado se a gente estiver chamando, sei lá, estadunidense de grego. É muito engraçado. Mas eu acho que os gregos não merecem isso. A gente precisa achar outro nome. And A gente propulsion. precisa... Cars in the Fallout universe also appeared to be nuclear-powered, as they often and randomly explode, leaving behind measurable radioactive fallout. Despite the extensive Freedomlandia? Freedomland? Não. Eu tô pensando, a gente vai pensar aí. utilization of nuclear power, however, the Me continuing ajuda, chat, decline of me ajuda. oil resources causes desperation amongst the various state actors in Fallout. Disparos in Unidos. 2051, the United States imposes economic Não, mas sanctions aí vocês on vão fazer um Mexico monte de- in order to protect its oil and business interests Não, pera, o against pessoal do sotaque era como se falar. Ah, tá. Então é pra você definir, pra você catalogar alguém que é estrangeiro com um sotaque tão diferente que parece que tá falando grego. E grego, né, de uma forma muito coloquial, porque grego é bem diferente, é uma língua bem difícil, inclusive. Agora faz sentido. Agora tá começando a fazer sentido. É o mesmo sentido que usamos aqui na América do Sul. Ah, então quem começou com gringo foi o México? Pra ofender estadunidense? Ah, então a gente pode utilizar o termo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu acho que, né, Gringolândia continua um bom termo. alleged Mexican political instability. This is then followed up by the United States invading Mexico to secure its oil industry. In 2052, Eles só erraram aqui no Fallout que não é bem o México, né? A gente tá vendo que não é bem o México que a Gringolândia tá invadindo pra conseguir petróleo, não é mesmo? Né? Eles erraram um pouquinho, mas até aí, os gringos erraram. Geografia, tá tudo bem. É só mais uma segunda-feira. an energy crisis rips through the United States and the Texas oil fields are shown to be dry. In April of 2052, the Freedomlândia. Freedomland seria muito irônico. Tipo, chamar o Brasil o país que quase não tem pau-brasil. Faz sentido. European Commonwealth, the Gosto da rough ideia. equivalent of the Fridolândia. European Freedom- Union, Free- inspired by the American Freedomland. invasion of Mexico, invades Fridolândia. the Middle East, causing oil Pera, a gente consegue juntar gringo com freedom em algum aspecto pra gente conseguir fazer uma palavra nova? Enfim, eu tô deturpando totalmente o vídeo, cara. Desculpa, prices gente. to Eu tô com skyrocket hiperfoco further. nisso. This in turn causes the collapse of the Gringo, United what? Nations on July 27th, 2052, the destruction of Tel Aviv by atomic terrorism in 2053, and a limited nuclear exchange in the Middle East that wipes out Democracy that Land, entire meu Deus, region of isso the world é and causes a foneticamente horrível. global nuclear scare. Gringolândia é mais This fácil, eu nuclear também acho. scare led to the United States government initiating Project Safe House,
the construction of massive underground fallout shelters known as vaults to protect the American people. Unfortunately, corruption and mismanagement meant that only 122 vaults were ever built, capable of protecting less than 0.1% of just the United States government. And the vaults themselves turned out to be, we'll say, a bit more experimental than the inhabitants might have thought. The 2050s also... Pensando, inclusive, que são só 100 e poucas vaults, é muito pouco. Nossa, não é nada. Mas até aí, por um programa que eles estavam fazendo também, né? Era só as pessoas escolhidas a dedo, né? Então... saw an infectious disease ravage the world, starting in the United States, called the New Plague. Eu babei, desculpa. Na verdade, caiu água aqui. Eu quero fazer uma pergunta muito importante e vamos... E eu sei que é uma pergunta que talvez eu não saiba fazer ela e talvez o chat também não saiba responder muito bem. Mas ainda é uma questão interessante de ser percebida, porque anos 50, como que estava as leis de segregação racial nessa época nos Estados Unidos? Porque dependendo do quão forte era, existiria talvez uma tendência muito forte para quem for para os vaults serem apenas de quem for, assim, de uma raça que eles escolheriam, vamos dizer assim, né? De um tom de pele que eles escolheriam. Então, eu vejo que na série de Fallout como um todo, eles... Eu não sei se eles pegaram essa questão de segregação racial em algum aspecto, porque eu sei que na série não tem, e eu não faço ideia como é nos jogos. Na série eu até entendo, porque é uma camada mais complexa de ser colocada e fazer isso direito. Não é que eu não acho que a série conseguiria fazer, mas é um assunto delicado. E eu não sei se o jogo ele chega a falar sobre isso. Porque dependendo, talvez por algum motivo, quem estivesse nas vaults seriam de pessoas, né? Pelo menos as vaults que são não tão experimentais, mas as que são da High Society lá. Então, eles provavelmente não teriam latino, não teria asiático, não teria... Assim, só teria a raça que eles consideram... o tom de pele e a nacionalidade que eles gostariam que fosse, certo? Mas, ó, tinha lugar de... Ah, tá. Então tem um pouco abordado, já que você tem uma segregação entre pessoas do Vault. Tá, então talvez em Fallout eles quiseram falar sobre segregação, mas não usando cor de pele, mas usando raças de fato. Porque chegou a um ponto que você tinha Gus, você tinha os mutantes, você tinha os humanos de fora e os humanos das Vaults. Então, meio que eles quiseram tornar aquilo um pouco mais literal. Assim, cabe a ideia, a conversa. Porque dentro dessa... dentro desse período histórico, de um certo período histórico dos Estados Unidos, que eu não vou lembrar agora, a segregação racial era muito forte. Era assustadoramente forte. Então, se pegarem esse gancho pra trazerem Fallout, pô, seria também uma conversa muito rica. Se soubesse fazer, óbvio. Não só cor de pele, tem outras coisas como formato de rosto, até descendentes. Ah, não, sim, teve uma lei que até um certo bigodinho achou muito legal, e assim, até meio forte demais pra ele, que era eu não vou lembrar exatamente o termo correto, mas eu lembro que coloquialmente ele era colocado como a única gota, uma única gota, que era como que você segrega uma pessoa de outra raça. Se ela tiver uma gota, vamos dizer assim, de um sangue estrangeiro,
ela já é considerada de outra raça. Assim, tinha essa regra, tinha essa lei. E aí o bigodinho falou, pô, não, isso daí eu acho que é um pouco too much, a gente vai fazer de um outro jeito. A gente vai escolher, a gente vai adotar uma outra medida. Porque senão, né, ia ser complicado, porque você ter a raça pura, sem nenhum desvio na árvore genealógica, cara, é impossível. É impossível. E é uma ideia estupidamente perigosa e eugenista, né? Então, enfim. Né? De novo, Thunder pode estar dando algumas caneladas. É um assunto complexo, meu cluster não tá muito bom hoje. Mas eu sei que tem uma conversa que vai para esses campos. De novo, seria interessante se Fallout quisesse tratar sobre isso, mas eu acho que, de novo, ele foi para um lado mais próprio de fazer sua própria forma de segregar dentro da história, né? Mas essas foram a parte da América Latina pode ser considerado morta. Tá. Não, mas então, Musguinha, isso daí depois. Eu tô falando antes de dar todo o problema. Lá no período dos anos 50 nos Estados Unidos, onde começou de fato os planos das Vaults. É isso que eu quero falar. Esse é o ponto que eu queria abordar. Então, é por isso que eu acho interessante, né? Pelo menos eu fico com dúvida de como o Fallout aborda esse período. Porque se ele tá criando um what if da história, pegando um ponto de partida real da história dos Estados Unidos naquele ponto, aquilo era vigente, né? Então, por isso que veio minha dúvida. Between the new plague and the ongoing resource wars in 2059, the United States started to get desperate, going so far as to station the US military in Canada and establish a front line in Alaska for the express purpose of securing oil resources and preventing potential invasion. A move that would eventually... É engraçado uma vez que um desses programas TV fizeram um teste em cima do... Que curioso, né? Que curioso. Cara, supremacia de raça é a ideia mais estúpida do universo, que ela tinha que ser comumente negada, ou assim, execrável. Tipo, execrada, no caso. Tipo, concordar com isso deveria ser consenso de ser uma coisa horrível. Assim como hoje, teoria, a gente entende como um todo, num consciente coletivo, que escravidão é errado. A teoria. Porque tem gente que não acha que isso é algo tão ruim. Pois é, até porque trabalhar 7x0 para pagar aluguel e mal pagar aluguel, mal pagar água, mal pagar luz, mal pagar comida, pois é, né? Mas enfim, assuntos complexos. Lead to the US annexation of Canada in 2072. But we're getting ahead of ourselves. In an effort to both stop the new plague and to develop countermeasures against potential future bioweapons, the United States, through the nationalized West Tech Corporation, develops the Pan Immunity Virion, which, while intended to be a general immunity agent, ends up resulting in the invention of FEV, the Forced Evolutionary Virus, much later in the timeline. In 2060, fuel reserves finally run out worldwide, with cars literally being abandoned on the streets as fuel becomes too valuable to waste. The automotive industry attempts to plug the gap by coming up with electric and fusion cars, but these efforts are too little, too late. Throughout the 60s, tensions grow between the United States and the other global superpower, the People's Republic of China, until a breaking point occurs. In 2066, the United States makes a breakthrough in fusion power, potentially solving once and for all the global energy crisis. But as we see in the Fallout TV show, the end of the world had already become a product by the time fusion power was invented, and it was in the interests of powerful companies such as Vault-Tec to politically sandbag any attempts at peace or energy stability. That said, the Fallout lore Bible suggests that the United States does begin to incorporate fusion technology into its infrastructure and economy, while simultaneously refusing to share the technology or open its oil reserves to the People's Republic of China.
Instead then of allowing their country to collapse, the Chinese decide to invade Alaska in December of 2066 to seize American oil resources therein. The Chinese invasion initially succeeds as the American military retreats from Alaska. É engraçado que, tipo, pô, legal, aqui em 2066 a China vai tentar pegar petróleo, recurso, não sei o que lá. Aí hoje você vê a China, caguei pra esse negócio, vamos pra energia limpa? Bora? Bora pra energia limpa? Você, curioso, não? Acho que suas previsões não estavam tão corretas. The US then pressures Canada into... Até porque, dentro de uma crise dessa, é interessante como todo o cenário de Fallout, ele sempre vai ponderando pro mais apocalíptico possível. Não só Fallout, mas muitas das obras sobre fim de mundo, Cyberpunk também, nunca é tentar resolver, é sempre piorar a situação. E não é que nem tá errado e nem que não é plausível, só que é uma coisa muito interessante, porque é sempre o lado puxando pra pior situação. E isso tem um impacto interessante, porque te deixa muito mais pensativo sobre essa tragédia como um todo desses futuros. E você fala, poxa, eu sei que existem outras formas de tentar ponderar tudo isso. Uma delas é a energia limpa. Sol, vento, água. Você tem outras formas de você gerar energia. Porém, entretanto, todavia, para a hegemonia do poder que eles estão construindo, tanto em Fallout e também em Cyberpunk, você dominar recursos finitos torna o seu poder muito mais central, né? Porque você está controlando os meios de energia. Então é interessante também ver que Fallout não vai por esse lado, e até ele substitui tudo isso por fissão, fusão ou fissão nuclear, não lembro a palavra agora, e é tudo reator nuclear portátil. É super engraçado isso. O mundo já tá tudo fodido de radiação. Por que a gente não coloca uma bomba radioativa embaixo de literalmente cada relógio? Interessante, me parece uma boa ideia. Granting the US military access to Canadian soil, which leads thereafter to the annexation of Canada in 2072. Utilizing its fusion power advantage, though, the United States is able to develop power armor technology, which is deployed to the front line in Alaska, preventing further Chinese incursions. A stalemate forms with neither side making progress. The Chinese are able to use the resources they took in Alaska to fuel their war effort, and the Americans pillage Canada, destroying its forests and using up its natural resources in the process. In 2074, despite the stalemate in Alaska, the United States somehow launches an invasion of China itself, with fighting taking place in, according to various lore scraps in the game, Santou, the Gobi Desert, and Nanjing. The Chinese and Americans are now fighting along 3 massive fronts in Alaska, in Canada, and all over China. The Americans then come up with a new model of power armor which breaks the stalemate. The deployment of the T-51B power armor in China turns the tide of the conflict for a while, only for the Chinese to rally and resist the invasion efforts once again. The seams of both countries are beginning to fray, with the unstated nations annexed by China beginning to revolt, as well as the American people in the US proper. Food and energy riots break out all over the United States, fueled in part by Chinese infiltration. The US government ratchets up that fear through propaganda in hopes of securing the support of the American people, which culminates in Chinese Americans being rounded up and placed in concentration camps. Many of these Chinese Americans are then used in cruel government-sponsored scientific experiments, such as the ones conducted in the Big Mountain facility. In 2077, the success of the T-51 finally allows for the United States to break through the Chinese lines in Alaska, and the US liberates Anchorage. This in turn galvanizes the American war effort in China proper, only for the conflict to turn once again into a stalemate by October of that year. With the war at a stalemate yet again, and both the Chinese and American economies and peoples at a breaking point, nuclear conflict seems inevitable. The Chinese no longer have Alaska to fuel their war effort, and they have to fight against the seemingly unstoppable might of American fusion power. But in the United States, massive military overruns,
Corporate corruption, a war-weary and depleted populace, and a revolting Canada also threaten to collapse the nation. Peace negotiations are held in hopes of ending the war, but it is not to be. The negotiations are apparently sabotaged by American corporations with a fiduciary interest in the end of the world. The American government, in the meantime, retreats to various remote locations, enclaves, if you will, like ocean-based oil drilling platforms in preparation for the inevitable. With negotiations having failed and the situation at a breaking point, the Chinese launch a nuclear strike at the United States, the first volley of the Great War. On October 23rd, 2077 at 9:13 Eastern Standard Time, the United States detects 4 missile launches. At 9:17, NORAD confirms that these are nuclear missiles. At 9:26, the President of the United States orders a retaliatory strike. Pera, então teve um bombardeio lá perto dos anos 50 e depois teve outro lá para 2077? At 9:42, the first nukes land, striking Pennsylvania and New York City. The end of the world has arrived. Confirmed reports, I repeat, confirmed reports of nuclear detonations in New York and Eu tô confundindo. Pennsylvania. My God. So there's our timeline. But how realistic is all of that exactly? Could the world see such a nuclear war or resource war or Sino-American conflict erupt in our future, in the way that it did in Fallout? In order to properly analyze the lore, Assim, então, sobre a questão racial, em teoria, casais de raça mesma com Howards é bem raro e a esposa do Howard ter uma posição tão elevada seria impossível. Pois é, por isso que eu tô pensando. Na década de 50, para uma situação dessa acontecer, pelo Estado, por questões políticas internas dos Estados Unidos, isso daí seria pouco provável, ou como você disse, impossível. Por isso que eu fiquei curioso e me questionei sobre isso, porque é uma era bem complicada da história dos Estados Unidos, né? we have to first consider when much of this lore was written. Fallout 1 was released in October of 1997. My personal favorite Fallout game, Fallout 2, was released in 1998. And the Fallout Bible, which is a collection of design documents that would go on to inform the rest of the lore, was first released back in 2002. So in some respects, the lore of Fallout is incredibly prescient. It predicts a lot of different geopolitical developments that weren't apparent back in the late 90s. Some of these incredible predictions were mere coincidence. The elephant in the room throughout sim, this... eventualmente histórias apocalípticas eles acertam algumas coisas, porque eles pegam alguma situação atual ou da história recente e extrapolam ou criam um what-if. E parece muito premonição as coisas. Eu acho que Cyberpunk, por exemplo, em muitas questões tecnológicas e sociais, eles acertaram muito, sabe? Muito mesmo. Eu não sei o quanto Fallout acertou também. É porque Fallout ele é um pouco mais distópico, pós-apocalíptico e tal. Cyberpunk eu acho que ele é bem mais palpável porque ele fala de questões agora, atuais, sobre os problemas de capitalismo. Ou resultados do capitalismo tardio. Então, ele parece que as previsões dele são mais de agora, sabe? E Fallout, ele cria uma hipótese muito mais fantasiosa e mais over sobre guerra nuclear. Mas que pra época fazia mais sentido também, né? Porque final de Guerra Fria, né? Período de Guerra Fria, tensão nuclear. Então, ele pega esse what if e segue pra frente. Já é uma coisa mais distante da nossa realidade agora, porque, assim, medo de guerra nuclear a gente tem, assim como tem medo de guerras em geral. Então, ele acerta, mas também tipo, não é o predict real ali. Geopolitical fairy tale, of course, is the absence of Russia. We don't learn much about what happened to the Soviet Union in the Fallout lore, and as we will soon see, the entirety of the lore surrounding the Great War, from the European invasion of the Middle East, to the invasion of Alaska, to the counter-invasion of mainland China. Que é uma coisa que eu não sei como Fallout trabalha, mas como ele já deu a introdução. Pô, a gente fala muito sobre... Tem
a União Soviética como um todo em Fallout. Porém, ela não é muito bem abordada. Que é uma questão que eu falo, poxa, se você vai criar uma das vias de problema desse mundo sendo a União Soviética, elabora sobre isso, não? Discorra sobre isso, é legal. Por exemplo, o Cyberpunk faz isso bem. Porque tudo que ele coloca tudo que ele toca para falar sobre problemas são problemas muito palpáveis e estão ali. Não é um inimigo imaginário maluco da sua cabeça, que não é nem que ele não exista, mas que possivelmente talvez ele nem seja o maior problema em questão. Porque talvez o maior problema esteja do seu lado, não no outro lado do mundo. Então, seria interessante se Fallout abordasse e discorresse mais sobre isso. Cria-se o What If também de uma outra ramificação. It's all written as if Russia simply sank into the ocean and disappeared. Então. And the reason for that is actually quite fascinating. Russia, or more specifically the Soviet Union, was originally imagined as the geopolitical adversary of the United States in Fallout, as virtually all fiction of the time was wont to do. But R. Scott Campbell, one of the main writers of Fallout 1, changed Russia out for China, pursuant to the following anecdote. The story goes, a few months prior to Campbell's work on Fallout, he was assistant producing a typing game. As he spoke on the phone to a colleague of his, a Russian developer named Oleg, based out of Moscow, Campbell heard, and I quote, some muffled bangs, and the phone went quiet. When Campbell then asked Oleg what the noise was, Oleg replied, oh, it was just the Russian mob firing their guns in the street. Campbell recalls then in his own words, I had a really hard time believing that the once mighty USSR would be in a position to threaten the world anytime soon. So I turned to the next major communist country that typifies the East, China. End quote. Ele ia ficar assustado, então, aqui no Brasil, né? Ele ia ficar assustado. Como assim vocês têm tiroteio todo dia perto de casa? Pois é, né? Acontece. Não deveria, mas infelizmente acontece. As we know, Scott Campbell wasn't the only person to have that thought. China in the late 90s was not the scary geopolitical superpower rival of the United States that we here in the US often believe it is today. As per World Bank estimates, back in 1997, China had a GDP adjusted for purchasing power parity of around $2.7 trillion. The United States had an economy roughly 3 times larger with a GDP PPP of $8.58 trillion. And to offer an in-between comparison, Japan had a GDP PPP of $3.23 trillion. China was not wealthy back then, and it's important to keep this historical context in mind. The People's Republic of China opened its doors to foreign investment in December of 1978 thanks to Deng Xiaoping's open door policy. The Cultural Revolution had ended only 2 years prior in 1976. And 1976 is 6 years closer to 1997 than 2024 is to 1997. In the 1970s, China was destitute, one of the poorest countries in the entire world. The World Bank estimated in 1978 Já viu as reações de afro-estadunidenses quando descobriram o racismo? Sério? Oxe, that China had a lower GNI per capita than sub-Saharan Africa. And though China had developed its economy a great deal by 1997, it was almost preposterous to think of China as a political rival to the United States back then. And the threat of nuclear war in the late 90s? Well, with the collapse of the Soviet Union, atomic annihilation seemed like such a faraway threat that it became safe to joke about again. The Cold War ended with an all-around American victory. Thanks to Nixon, Deng Xiaoping, and the Sino-Soviet split, the remaining communist power was our dear friend and trading partner. In the year 2000, China joined the World Trade Organization. There was enthusiasm that China might even soon liberalize as its economy continued to grow. On March 9th in the year 2000, President Bill Clinton said the following at a speech at Johns Hopkins University concerning the China Trade Bill, and I quote, "Supporting China's entry into the World Trade Organization is more about our economic interests. It is clearly in our larger national interest.
It represents the most significant opportunity that we have had to create positive change in China since the 1970s, when President Nixon first went there, and later in the decade, when President Carter normalized relations. I am working as hard as I can to convince Congress and the American people to seize this opportunity. Skipping ahead to the end. So if you believe in a future of greater openness and freedom for the people of China, you ought to be for this agreement. If you believe in a future of greater prosperity for the American people, you certainly should be for this agreement. If you believe in a future of peace and security for Asia and the world, you should be for this agreement. This is the right thing to do. It's... Caraca, mano, eu tô abismado. Eu tô abismado. Hoje em dia é um mito, é uma lenda, é um conto de fada. O presidente dos Estados Unidos falar uma coisa dessa. E não é só do Laranjão, não, tá? An historic opportunity and a profound American responsibility. Isso, peraí, mas cadê o discurso de inimigo, de dedo no cu e gritaria, de fazer América Great Again? Ué, aconteceu, gente? O que aconteceu aqui? Perdi alguma coisa? In order to show you two things. The first is that choosing China as the enemy of the United States back in the 90s was something of an intentionally silly choice, as many things in Fallout are. It was a cartoonish decision. Radiation doesn't grow extra limbs or turn you into a ghoul. Sim, eu percebi isso, cara. Desde de uns vídeos atrás que vocês mandaram, quando falou, não, porque a China não sei o que lá. Eu falei, gente, eu acho que foi uma previsão tanto destoante, porque na década de 50, pegando o gancho de lá, eu não sei se a China era um problema, ou pelo menos, tudo bem, colocar a União Soviética como um todo, eu entendo, porque tinha toda a tensão de Guerra Fria, disputa pra ver quem tinha o maior foguete, né? Ah, o meu foguete sobe mais. Ah, o meu foguete é mais rápido. Ah, o meu foguete não explode em 5 minutos. Eu entendo. Mas aí, depois de tempo, eu falei, caraca, foram começando a fazer umas ramificações meio estranhas. Tanto que eu achei interessante que na série de Fallout da Prime, eles foram muito mais contidos ao contexto deles. Sabe? Vamos ficar criando inimigos fora dessa redoma. Não que não possa ter e não que não seja um problema. E não que não possa ser abordado. Mas vamos primeiro setar território, porque senão fica criando bicho-papão e não resolve nada. Então, é interessante fazer dessa forma. Needles full of stimulants can't fix internal hemorrhaging. And China as a political rival to the United States? In the mind of a post-Soviet, late 90s America? You mean a poorer than sub-Saharan Africa friend of the United States, Ronald Reagan's so-called good commies, China? Ah, mas relaxa, tá? Fica tranquilo. Esse tipo de pensamento ainda é muito colocado e ainda é muito incentivado. Tipo, nossa, tá vendo aquela formiguinha ali no canto? Tá vendo? Ela é um problema, tá? Aquela formiguinha tá causando fome no mundo. Aquela formiguinha, ela tem o poderio de uma destruição em massa de milhares de bombas atômicas. Aquela formiguinha ali pode chegar e morder teu pé de madrugada. E fica nisso. Tipo, é muito fácil você colocar o alvo nas costas de um fantasma, de um suposto fantasma, e dizer que ele é o maior problema do universo. É uma cortina de fumaça maravilhosa. That China as a rival to a Cold War victorious America? The very notion was simply preposterous. But reality can be stranger than fiction sometimes, can't it? As we dive deeply into our Fallout timeline, this will only become more and more apparent. And as we continue our analysis, I will also ask you to keep this in mind. Our analysis will at times be more America-focused than China-focused. And that's because Fallout is also largely a satirical interpretation of American culture and history made by Americans for American consumption. E também, eu até acho interessante, porém,
é meio difícil porque não é tão fácil de você assimilar. Se Fallout, ele é satírico, e eu acho isso muito legal, ele criar sátiras em cima de outras nações e outras culturas que ele não domina, fica estranho. Fica mais artificial. Porque você não entende o lastro. Quando você critica, por exemplo, a cultura cinquentista em Fallout, quando Fallout se critica, né, se usa como exemplo pra criticar toda essa skin e meio que justificar os absurdos usando essa skin, que eu acho fantástico o que Fallout faz, eu acho que é uma crítica super válida. É uma sátira muito válida. Agora, quando você abre pra outras culturas, outras nações, outras coisas que às vezes você não vai ter o mesmo embasamento, soa estranho, sabe? Soa estranho. As we just saw, China was a silly opponent, and the Fallout lore doesn't go É a deeply mesma into coisa what... com o México, tipo, é muito estranho, tipo, não, o México, o problema que... China was actually doing. The choice of China as an adversary in Fallout was almost completely arbitrary if one considers the geopolitical context of the late 90s. Mas, There de is novo, eu não tenho muito conhecimento em Fallout. Né? Então eu tô meio que pescando uma informação aqui e ali e entendendo cada vez mais. Então, de novo, se eu estiver dando canelada, por favor, os comentários estão aí pra vocês corrigirem. Another element of Fallout's lore that is deeply tied to the geopolitical context of the late 90s, and that is the nature of Fallout's resource wars. The resource wars in Fallout are fought over oil, over petroleum. Now, in many ways, this is quite prescient. The United States has participated in a few different conflicts over oil since the late 90s, but this was also not without precedent. The Gulf War, fought in 1990 to 1991, would have been freshly in the minds of the Fallout writers, what with its famous burning oil fields and all. Secure access to the allegedly dwindling global oil resources throughout the 90s and early aughts was treated as a matter of utmost importance due to a concept known as peak oil. In 1956, American geologist and geophysicist M. King Hubbert, taking note of the fact that oil is a non-renewable and limited resource, predicted that the world would reach the apex of its oil production sometime around the year 2000. After which point, oil extraction would steadily decrease until global oil resources were totally depleted. Oil, of course, is important as fuel, but we use crude oil for an astonishing amount of different things outside of fuel. The production of everything from fertilizers to pharmaceuticals to plastics depends on oil. You can power a city with a nuclear power plant, but you can't grow crops or make toys with strontium-90. Now, if you know peak oil is on its way all the way back in 1956, surely the wise thing to do would be to prepare to transition away from oil before peak oil arrives. But national interest is always trumped by corporate interest in the United States. Que é engraçado, né? Nesses meados dos anos 2000 e pouquinho, os Estados Unidos, tipo, era muito precursor em estudos sobre energias renováveis. Muito precursor. Nossa, eles tinham... se eu não me engano, muito do investimento de energia solar veio dessa época. Só que, né, hoje em dia... States and oil companies have a fiduciary duty to their shareholders. Thus, the United States entered into the forecasted era of peak oil in a state of panic, which led to the United States and its European allies waging resource wars for oil in the Middle East. Am I talking here about Fallout or real life? You can't tell, can you? Well, in our world, the price of oil rose dramatically, peaking in 2000. Peraí, acho que a internet deu uma morrida aqui. Well, in our world, the price of oil rose dramatically, peaking in 2008. But thereafter, something curious happened. Turns out, number one, there is a lot more oil in the world than we thought, in more forms than we thought accessible. And number two, there are new technologies that we can use to better harvest the oil we've already discovered. Thus, instead of oil production peaking in 2000, we are currently predicted to reach peak oil as far out as 2030. And as we develop further technologies and simply go searching for more oil, I imagine that date will be pushed out even further.
Faz Consider, for sentido. example, the story of Guyana. Guyana went from one of the world's most impoverished countries to one of the world's fastest growing countries after oil extraction began there as recently as 2015. We are finding more oil and utilizing the oil we have more efficiently. So the initial premise that inspired the resource wars in Fallout, that peak oil would arrive in the 2000s, turned out not quite to be true. But again, Mas aí também é aquele negócio. É uma hipótese para criar um mundo nuclear, é uma hipótese para criar um apocalipse. Porque aqui eles falam sobre petróleo. E sim, quanto mais tecnologia você cria, mais você consegue otimizar o uso do petróleo e mais tipos de petróleo diferentes você consegue refinar. Isso é bom, porque daí você consegue tornar tudo... Você consegue dar mais uso e reduzir o excesso, reduzir o uso exacerbado, né? Você dá mais produtividade para aquilo. Esqueci a palavra. Ele tem mais uso. Tá? Você prolonga a vida dele ali, né? Mas existem outros tipos de energia também. E eu sei que, obviamente, o petróleo não é apenas para energia. Porém, quando você consegue criar outras fontes de energia ou outros elementos que conseguem substituir o petróleo ele continua tendo seu valor, porém, ele não é a única coisa que faz tudo aquilo funcionar. Né? Então, isso é uma coisa que Fallout não conversa. Na verdade, conversa, porque eles substituíram tudo por energia nuclear. Mas, uma coisa que em Fallout eu acho que é uma hipótese válida é que se Fallout, quem manda são megacorporações, porque no final do dia não sobrou muita coisa, o que continua construindo tecnologia são megacorporações, que a sucata delas, pelo menos, elas que ditam tudo isso. Então, para elas, é muito melhor elas criarem algo que elas conseguem lucrar. E criar tendência, e criar esse tipo de produto. Então, vocês estão usando produtos dessa empresa, que, no caso, a Vaultec, né, que criou, ou que pelo menos é um dos vetores ali do que manda, do que cria, do que faz a população estar dentro do rebanho deles. Então, se eles falaram que tem que usar tal tecnologia, tem que usar tal acessório, tem que usar tal coisa, pelo controle absoluto e unitário deles, não tem muito como fugir. Então, meio que acaba se tornando plausível nesse cenário, mas de novo é bem hipotético. And here comes coincidence, because Fallout has the world panicking in the wake of peak oil all the way out in the 2030s, at which point the United States starts to develop fission technology and eventually fusion technology, though it is too little and too late. We've talked a lot about the United States so far, but what about China? Well, in the late 90s, China was not the oil-thirsty importer that it is today. Its larger-scale industrialization was just getting underway. But China watched the US melt down over securing oil resources, and it began its own journey towards energy security. Let's flash forward to the present with a simple question. Let's assume the Fallout timeline is correct and peak oil arrives in the 2030s. Right now, which country is better preparing for that inevitability? In the ways that Fallout anticipates is the correct mode of action, which is to say, investment into alternative energy, namely nuclear energy and fusion power. As per the World Nuclear Association, the United States has 94 operable reactors with 96,952 megawatt electric. That's 96,952 million watts of electric capacity. WorldNuclear.org reports that the United States has no new nuclear reactors under construction. China has only 56 operable reactors with an electric capacity of 54,362 million watts. However, China is currently constructing 26 new reactors with an electric capacity of 27,810 million watts. China is behind, but it's catching up, and the United States is the one slowing down. In the race for fusion power... Ainda mais pelas últimas escolhas de para onde eles querem rumar. Porque eles estão nessa ideia maluca de imperialismo em primeiro lugar,
E todas as questões de recursos deles estão indo para as cucunhas. Porque quanto mais idealístico é a ideia de governo deles de manter essa hegemonia do império deles, menos eficiente é a gestão de recursos. E é o que a gente está vendo, independente de qualquer coisa. Independente se é pró, contra, foda-se, não importa. A real é, eles estão sendo negligentes na forma que eles estão conduzindo os seus recursos. A forma que eles estão gerenciando tanto os recursos internos, quanto os que eles estão importando, e para onde eles estão rumando em cima disso. Para onde eles estão mirando até os esforços tecnológicos deles de conseguir melhorar o que eles já têm. Porque, sim, os Estados Unidos é o país do mundo que mais consome petróleo. E, assim, by far, mais distante. Ele drena petróleo que é uma coisa bizarra. Tudo bem, ele precisa, porque é um país muito grande? Sim. É um país ainda muito rico? Sim. Mas também não dá para ficar negligenciando outras fontes de energia até renováveis. E, de novo, nesse sentido, há alguns bons anos atrás, eles eram líderes nisso. Eles eram líderes em ascensão tecnológica de novas tecnologias que ajudam eles a minimizar gastos, a mudar alguns paradigmas de recursos, principalmente de energia. E simplesmente estão cada vez mais sucateando tudo isso. The United States is also ostensibly ahead, but the numbers here aren't as clear. O chat na tela morreu? Eu não sei, cara. Aparentemente sim. Eu tentei renascer 3 vezes e morreu o chat. Daqui a pouco ele aparece. Cut. Japan, South Korea, France, Germany, and the UK, for example, are all investing heavily into fusion energy research. The United States has the lion's share of private investment into nuclear fusion. But Nikkei Japan reports that China has filed more patents in nuclear fusion technology than any other country over the past decade. Thus, it's uncertain if China will actually quote-unquote lose the nuclear fission or indeed the nuclear fusion race. Never mind other areas of clean energy like solar or hydro. Vai Brasil! Zil, zil, zil! Olha só que loucura. Em hidrelétrica e energia gerada por água, o Brasil é muito top, porque o Brasil tem muita água. Que bom. Where China has already overtaken the United States by capacity. Chinese interest in and investment in a nuclear future is exceptionally robust and rivals, if not overtakes, American investment in the same. How that might all pan out 30 years in the future, however, is not something any of us can reasonably predict, especially not when it comes to fusion power. It's worth noting, of course, that Fallout puts a heavy emphasis on nuclear energy, both for its theming, but also because other green energy technologies, particularly solar and wind, were relatively undeveloped in the 90s. In the Fallout universe, electric cars don't even make their appearance until after gas/petrol-powered cars are being abandoned on the streets. E, inclusive, a tecnologia de carro elétrico é mais velha do que os anos 90. Whereas electric cars are already a common sight. Porque o dano ambiental faz também environmental. Mas, Felby, o problema do Brasil não é falta de recurso, é gestão de recurso e a negligência no uso disso. Porque a gente tem uma série de danos ambientais pesados porque a gente tem muito recurso ambiental que é negligenciado, que é muito mal gerido, que é muito mal fiscalizado e meio que dá certo porque a gente tem um espaço grande de uso de forma tão ineficiente como a gente tem hoje. Mas isso tem um limite. Isso tem um limite, cara. E é terrível pensar isso. Terrível pensar que essas negligências que temos e a falta de punição dentro desse âmbito pode gerar no futuro. E já gera. Já é uma coisa pesada. E eu queria muito que a tela aparecesse pra todo mundo poder ver as mensagens que vocês estão mandando. Porque, pô, vocês têm umas conversas legais. Mas, aparentemente... O Caster Lab no Caster Lab não tá tentando ajudar não, cara. Pô, deixa eu ver aqui. Por que caramba não tá aparecendo na tela?
Ai, ai. Coisas de live, gente. Coisas de live. Deixa eu tentar ver se eu consigo achar de novo aqui. Por que que essa desgrama não tá funcionando? Esse vídeo tá funcionando muito bem, né, cara? Ai, ai. Deixa eu ver o que que tá rolando aqui. Não tá rolando, né? Não tá rolando, porque tá morto só. Caraca, morreu real aqui. Oh, meu Deus do céu. E volta o cão arrependido. Oh, meu Deus do céu. Oi? Funcionou? Tá, vou trocar o link aqui. Eu acho que agora funciona. Não, ele simplesmente trocou o link do Caster Lab. Vamos ver se agora vai. É pra funcionar. Não é problema de internet. É problema do programa que eu uso pra mostrar o chat. Agora vamos ver se ele tá funcionando. Porque aqui eu tô vendo. Agora, se no OBS não tá funcionando, a culpa não é minha. Mas enfim. Vamos seguindo aqui. Today in the United States, Europe, and China. So back to our premise. Is the arrival of peak oil going to catch China, Europe, and the United States off guard? It seems like, at least for now, the answer isn't a guaranteed yes. This doesn't change the fact that we have seen and will continue to see conflicts waged over and around oil. But will the European Union launch a full-scale invasion of the Middle East that ends in a regional nuclear war? I don't think so. But hey, the Middle East is the Middle East, and yeah, I don't want to jinx it. Okay. Que isso, cara? Que isso? O Oriente Médio. O primeiro e o único país do mundo que soltou uma bomba atômica em outro país não foi o Oriente Médio. Inclusive, muitas das incursões da Gringolândia no Oriente Médio procurando armas atômicas Então, vocês falam, eu falo. Agora vocês podem falar, inclusive, que o chat voltou. Né? Ele não quer dizer que a culpa é deles. Curioso, né? Curioso. Interessante, né? Pois é. But let's turn our suspension of disbelief dial up a notch. What if the United States and Europe and China do end up unprepared for peak oil and a mad scramble for oil resources does occur? Will Europe invade the Middle East? Will China invade Alaska? It's heavily implied in Fallout that China annexes Southeast Asia and maybe Oceania for its oil, and Europe collapses after seizing and then losing Middle Eastern oil. China invades the United States for its oil in Alaska, and the United States annexes Canada and invades Mexico to seize their oil. Think about it with me. Are we forgetting a few places on the map here? Well, for one, we haven't discussed the rest of... Eu quero ver um pouquinho melhor esse mapa. Porque esse mapa... Eu vou até tirar o negócio aqui. Esse daqui, according Ronald Reagan, eu acho que é um roteirista de Fallout, que é super engraçado. Califórnia. O tamanho da Califórnia. O resto dos Estados Unidos. Democracia e foda-se. Território terrorista. Caraca, mercenários de Cuba na África. Que isso, cara? Contra country, meu Deus. Drug exporters. Meu Deus do céu. Canguru. Vou fazer uma pergunta aqui. Japan Inc. Na moral. Existe um mundo que esse mapa é ensinado nas escolas? Existe? Existe um mundo que isso daqui são as aulas de geografia que eles recebem? Porque, cara, isso daqui... Isso daqui... Olha, desculpa. Se
o contexto geopolítico de Fallout se resume a isso daqui, quebrou um pouquinho a minha imersão com Fallout, cara. Sinceramente, quebrou um pouquinho minha imersão com Fallout. Porque ele me parecia uma série um pouco mais consciente do mapa geopolítico que ele estava construindo. Calma, tem gente que acredita que Cristiano nunca odiou outras pessoas. Ah, não. Putz, aí começa a complicar. Ah, presidente Ronald Reagan. Ah, lembrei. Não roteirista. Mas não é como se isso estivesse muito longe do que Fallout faz. Não é muito longe do que Fallout faz. Como crítica, beleza. Como crítica eu acho engraçado. Mas a gente sabe que isso daqui não funciona, porque o pouco que eu conheço de Fallout, isso daqui parece um pouco crível. Mas enfim. Getting a few places on the map here. Well, for one, we haven't discussed the rest of Africa outside of the Middle East, South Asia, South America, or the Deathclaw in the room, Russia. As we speak, Russia and China are building a lot of economic ties with Africa specifically to secure natural resources, and in China's case, that includes oil resources. You might not know this, but China actually gets a lot of its oil from Angola. Nigeria has proven oil reserves more than 4 times larger than Norway's, an amount that is almost the size of the proven reserves of the United States. When the European Commonwealth invades the Middle East to seize its oil, does the European Commonwealth include the Balkans? Does it include Turkey? You're telling me that France, the UK, Germany, Spain, Italy, and Romania, Switzerland choose to invade through the Balkans, through Turkey, and into the Middle East? And that somehow the Chinese and the United States just keep their eyes locked on each other while the Russians run around in circles? It's all geopolitically very unlikely. But if Fallout's 1950s version of 2050's perversions puts on a show, then anything goes. South Asia, and particularly India, is a massive consumer and importer of oil that has virtually no presence at all in Fallout's lore. It's also a region rife with tension and conflict, with a resource shortage far more pressing than that of oil in the form of water. South America is... E um jogo político muito sacana em cima de usarem eles como território de briga, né? Porque alguns lugares do Oriente Médio, alguns lugares da África, eles foram colonizados por tanto tempo, eles foram roubados, vamos deixar dessa forma, roubados com tanta força por tantos outros países, principalmente a Europa. Eles foram tão desgastados, sabe, e minerados por tanto tempo que, claro que a situação lá é complexa, claro que a situação lá é precária, mas a culpa é deles? A culpa é deles? Eu acho que não, né? A culpa é sua por você ter sido roubado e ter sido colonizado por uma boa parte da sua história e sobrou as migalhas pra você se gerir? A culpa é sua? Então, eu não gosto desse tipo de visão, cara. Eu não acho que é bem assim que funciona. Full of oil. Venezuela has the largest proven oil reserves in the world. More than Saudi Arabia by a factor of the United States. Venezuela has more proven oil reserves than Russia, the United States, the United Arab Emirates, Qatar, and Norway put together. Mas é um tipo de petróleo. Using 2021 figures, at Venezuela's current rate of production, it will not run out of oil for another 1,000 years. So really, if the Fallout peak oil scenario were to happen, it wouldn't make much sense for the United States to invade Mexico for its measly 5,800 million barrels of proven reserves. Por isso que eles erraram. Eles miraram no México, mas se eles tivessem falado Venezuela, faria muito mais sentido geopolítico para criar esse tipo de IF. Porém, de novo, o IF de Fallout é baseado nos anos 50. Então tem que pegar o que dentro dos anos 50 eles tinham de conhecimento
e pretensão da época. Se na época eles tinham a desinformação que o México era o lugar do petróleo, porque eles tinham pouco conhecimento, pouco estudo, pouca noção, e pegar isso daí e jogar pra frente, beleza, concordo. Porque se a gente pegar hoje o nosso conhecimento geopolítico de 2026, quase falei 25, eu já tô perdido, e jogar para um contexto de 1950, é um anacronismo histórico que a gente não pode fazer. Então, e eu também sei que Fallout não se propõe a ser, ou não sei se propõe a ser, mas eu chuto que não, uma reinterpretação do mundo partindo de um ponto sólido e fidedigno daquele momento. O roteiro foi feito na década de 90, mas se o roteiro foi feito na década de 90, então, beleza, ele teria que pegar as informações da década de 90, mas o ideal não era nem pegar da década de 90, era pegar da década de 50. Era você ter o parâmetro dessa década, para daí sim você partir do ponto dali, para você ser mais acurado historicamente. De novo, narrativas precisam fazer isso? Não exatamente, mas é muito legal quando ela tem um lastro maior na realidade para criar o seu if. A gente pega, por exemplo, o Golden Kamuy. Golden Kamuy é uma obra historicamente muito bem apurada para pegar tanto o contexto geopolítico da época, tanto o contexto social, e fazer um if interessante de até brincar com alguns eventos históricos, colocando alguns personagens importantes dentro da série, da história, da narrativa, dentro da história do mundo. A história com E e a história com H, né? A história e história. E aí você junta as duas e faz algo legal em cima disso. Como fizeram com o Jack Stripador, sim, como fizeram com o Jack Stripador, como fizeram com o próprio pai da Arshipa, que também vive um evento histórico. Eu não lembro qual que é um evento lá que o Maurício até falou bastante sobre, que era daquele ataque a uma comitiva russa, e quem fez foi o Noperabô. Foi o Noperabô? Pai da Shipa? Eu esqueci o nome dele. Enfim, pai da Shipa. E ele meio que dentro de Golden Kamuy foi o culpado disso, mas pegando um evento real que aconteceu, de fato, de alguém jogando explosivo numa comitiva lá na Rússia. Isso, atentado russo à monarquia. Exato. Então é legal quando isso acontece. Então é bacana porque, inclusive, quem está acompanhando a história da narrativa, da obra em questão, quando você assimila com a história, né, deixar dessa forma, é interessante porque você acaba conhecendo mais sobre a história. Você acaba tendo mais conhecimento porque aquilo parte de uma verdade, parte de um fato, parte de um dado, e aí você acumula conhecimento mesmo em uma obra lúdica, uma obra que não é numa literatura. E isso para mim eu acho que é o mais legal, é o mais rico, é o mais aproveitável, porque você está partindo de fatores, de dados reais e criando uma história em cima disso. Fallout talvez não esteja fazendo necessariamente isso. Talvez a prerrogativa de Fallout não seja necessariamente fazer isso. É criar um if um pouco mais fantasioso, até porque, no meio de tudo isso, Thunder, você quer realidade num mundo onde existe gus, existe gente modificada geneticamente por radiação, não sei o quê. Dá pra você construir fatores reais num cenário muito fantasioso nesse. Dá pra fazer isso. Dá pra criticar algumas questões, alguns temas, até nesses cenários fantasiosos. E tá tudo bem. Dá pra fazer tudo isso. It would make much more sense for the United States to invade or stage a coup in Venezuela. Moving right along. De quando esse vídeo? 1 ano atrás. Among Us. Finally get to Russia. And Fallout acts as if Russia just doesn't exist as a Mas o
Umpa-Lumpa laranja lá, o laranjão, ele tava falando disso há um tempo, né? Se bem que ele tá falando merda há muito tempo, então não é nenhuma novidade. State entity. When the Chinese invade the United States, they suddenly pop up in Alaska. When the United States invades China, its depleted military, the same military that is struggling to retake just Alaska, can magically launch a counter-invasion that simultaneously targets Santou, way down south in Guangdong, Nanjing in the heart of China proper, and also, like, the Gobi Desert somehow. Why the Gobi Desert? You know that most of China's oil is in Xinjiang, right? There's literally not a single worse place that you could choose to invade China from than the endless logistical nightmare of sand and nothingness that is the Gobi Desert. It's arguable even that if you're going to launch a full-scale invasion anywhere in the world, the Gobi Desert might be the single worst place to launch your invasion from. Ou, se você quer ter um pouco mais de noção dessa região e como você pode ser um país muito imperialista em cima disso, pergunta pro Japão, né? O Japão sabe fazer estrago em toda aquela região, né? Vai, Japão. Vai, Japão. O Japão é nessa... não, é depois. É bem depois dessa época. Mas ainda assim, nos anos 90, pra você escrever sobre isso, tinha muita informação, né? Fallout can be, again, intentionally silly. E in vai these tomando pro Japão, né? respects. Porque, pelo In amor any de Deus. case, none of these scenarios is likely to be logistically feasible without either crossing from or operating from Russia. Let's get a bit deeper into the lore here. In Fallout 1, we have a Russian playable character, Natalia Dubrovsky, said to be the granddaughter of a Soviet diplomat who took shelter in Vault 13. There's a corollary theory that in the Fallout universe we had a reverse Sino-Soviet split, where the Chinese became the primary ideological rival of the United States and the Soviet Union became our so-called good commies. If this is the case, it makes a bit more sense why the Soviets might not interfere in the Middle East and might allow the United States to operate against China. If China and the Soviet Union are rivals, and the Soviet Union is friendly with the United States, the Soviets might allow US operations in Russia and stay out of Europe's pursuits. After all, Russia has more than enough oil for its own needs. And therein lies the rub, because invading Alaska and thereby the military superpower that is the United States for Alaskan Sim, oil ele makes arquitetou e virtually falou, eu no também quero sense when participar dessa Siberia brincadeira is de right primeiro there, mundo. is Não vai poorly deixar? Não, defended, beleza. and can Eu be vou accessed fazer by no meu land mundo, então. instead of having to deploy Aí deu one's merda. military all the way across the Muita North merda. Pacific in order to make an amphibious landing via the Gulf of Alaska, or worse, the godforsaken Bering Strait, getting your landing ships tossed around like crab pots on the deadliest catch without anyone somehow noticing that you're on the way. Now, to be fair, most of Russia's oil isn't in East Siberia, it's in West Siberia, north of Kazakhstan. Puxa vida. But it would make much more sense for China to invade Central Asia and West Siberia for those oil resources first. Inclusive, é uma coisa que eu realmente não entendo de toda essa questão geopolítica que o Fallout fez até então. O que mais, pra mim, na minha cabeça nunca fez sentido é... Por que Alasca? Por que vocês realmente querem brigar num lugar tão inóspito assim e fazer uma guerra ferrenha em cima disso? Por quê? Before attempting an ocean-wide amphibious invasion of the United States. So even if the world is totally unprepared for peak oil, it's highly doubtful that a conflict between the US and China would emerge over Alaska, not when Russia has all that oil for China to ostensibly devour, or when Venezuela is just sitting there menacingly. And if China and the United States did somehow go to war, a full-scale amphibious invasion across the Pacific in either direction would be incredibly silly. We've already established in the Fallout universe that satellites exist, and so both sides would be able to see the other one coming. If such an invasion was clear and nuclear arms were already on the table post-Middle East, then the invading force would likely be nuked before it even landed. Mas é porque se for pegar o ponto de... se rolar uma guerra entre esses dois gigantes... até no mesmo do contexto do Fallout, o que vai acontecer? Terceira Guerra Mundial e a Guerra Nuclear. Não é... invade o Alasca e faz... Não, peraí. Vocês estão colocando uma questão que tá todo mundo querendo meter o louco e quem jogar a primeira bomba simplesmente acaba com o mundo. Então... É isso. É isso. É apertar o botão e abraçar o final da humanidade. Ou boa parte dela. Porque...
No sentido... Aqui, sei lá, o lance da Alaska ainda não faz muito sentido, mas também eles estão colocando o México como também a mina de ouro deles, a mina de petróleo deles, né? Então, Which brings us to eu não our sei mais final nada. analysis on the nuclear war itself. In the 2070s, the United States is in China and both countries are at a breaking point. The US government retreats to the Balts and hidden military bases, including converted offshore oil drilling platforms. US companies with a financial interest in containing war succeed in preventing peace. And then China shoots first, consuming the world in nuclear fire. A China. Let's start our analysis by looking at the United States. The notion that the US government might prepare for the eventuality of nuclear war by building fallout shelters or giant mountain facilities. Peraí, agora eu tenho uma questão. Aí, para vocês que são fãs de Fallout, eu só vi a série. Na série, é muito bem estabelecido quem tá com as bombas é o próprio Estados Unidos. Ou foi questão interna, não dos Estados Unidos, mas a Valtech ou alguma outra empresa pode ter feito isso, certo? Nos jogos, eles pressupõem que quem jogou era a China? Então, aí vem todo o emaranhamento que ele tá conversando sobre, porque... Não, no caso não importa, mais ou menos, porque a questão aqui... nos jogos não foi dito, porque na série eles falam que foram eles mesmos, e isso faz muito mais sentido, inclusive. No jogo não importa, tudo bem. Porque, assim, a partir do momento que você vai meio que conversar sobre a consequência, beleza. Agora, quando você vai conversar sobre a causa, que é uma coisa que a série faz, eu acho isso super interessante. Porque eles já estabelecem que não foi a China, foram eles mesmos. E isso faz uma diferença enorme. Porque você vai lidar com questões internas, questões deles mesmos. Entender motivos, entender... como que funcionou todo esse jogo político até chegar a essa decisão. Aqui existe um ataque que foi feito. Quem fez? Não importa. Como fez? Também não. Você meio que cria um inimigo em comum, o fantasma da China atacando bomba, e lida com o mundo depois disso. Mas aí também cria essa paranoia. O jogo não fala pra manter a paranoia comunista. Ok, faz sentido. Isn't so crazy as that is something that actually happened. Tá. But conducting heinous government-funded... Mas é porque uma coisa que na série não foi tão feita, mas faz sentido os jogos fazerem. E daí você mantém o fantasma do comunismo vivo e forte, né? E radioativo. Então, a gente mesmo atirou na gente, mas a gente coloca a culpa nos outros. Porque isso daí é... Isso, inclusive, é uma das coisas mais... plausíveis que Fallout fez, tá? Você joga a culpa no outro da merda que tu fez. Isso daí, rapaz, e aí manipula todo um sistema pra criar fantasmas, espantalhos, um medo enorme na população, num inimigo que não existe, ou num inimigo que é só uma formiguinha ali no canto dela comendo um floquinho de açúcar. E é isso. E aí você fala, não, essa formiga, na verdade, é o maior inimigo do universo. Destruam essa formiga. É bem isso que a coisa funciona. Experiments on an unsuspecting public? That would never happen. Except, of course, it did. Consider, for example, the Tuskegee... Aquele meio que comeu bola nos jogos. Tem muita coisa que fica vaga, justamente por passar aquela sensação de informação perdida no tempo. Que também eu acho curioso, porque se for feito desta forma... faz mais sentido, porque você tá num mundo pós-apocalíptico. Ou num mundo apocalíptico. Então, meio que a informação ela é fragmentada, não por formativa, mas é por até um apagamento histórico. Porque a história não foi registrada. Então você perdeu o lastro dela e essas informações acabaram virando pó. Study of untreated syphilis in the Negro male, conducted by the United States Public Health Service and the Centers for Disease Control and Prevention. In this study, 600 impoverished Black American men were split into two groups. 399 of these men had latent syphilis, while 201 of them did not.
The men were told that they'd receive free health care, but none of them were told about their syphilis diagnosis, and they were given various ineffective quack treatments and placebos for so-called bad blood. The study was supposed to last for 6 months, but it ended up being over 40 years, running from 1932 to 1972. Funding for treatment was lost relatively early on, but the nearly 400 syphilis-infected black volunteers were not told about this. As early as 1947, antibiotics were widely available to treat syphilis, and the suffering of these men could have been ended. Instead, the men were purposefully left untreated until 1972, when the study was terminated, not out of the goodness of anyone's heart, but because the study was leaked to the press. By that time, 28 of the patients had already died directly from syphilis. 100 more of them died from complications related to syphilis. 40 of the patients' wives were infected with syphilis, and 19 children were born with syphilis as a direct result of this inhumane study. Consider also MK Ultra, a series of horrifying mind control and torture experiments conducted by the CIA on students, prisoners, drug addicts, and even Canadians between the years of 1953 and 1973 using, and I quote, chemical, biological, and radiological methods. The details are a bit gruesome, so I won't get further into that here. Maybe we can talk more about this subject if we do a separate episode one day on the lore of Big Mountain or something. Meu Deus. Caraca, isso é medonho. Isso é medonho. So yes, secret vaults, horrifying torture experiments of dubious... Bem, tão medonho quanto hoje das 19 vacinas... como que era? Eu acho que eram 19 vacinas obrigatórias, caiu para 14, e algumas delas você só consegue ter por iniciativa privada, e uma forte sugestão a negacionismo de vacina. Então, o histórico tá complicado. Eu não lembro se eram esses números, mas eu acho que era por volta disso. Scientific value, it's all within the American wheelhouse. Inclusive, tá começando a surgir, né, alguns pequenos casos de doenças que estavam basicamente erradicadas, né, mas... But it's a bit fantastical to see the US government building remote operating bases on offshore oil platforms, as was the case in Fallout 2, in order to preserve its chain of command in the event of war with China. Tá sendo cobertado hoje? Right? Except, of course, that's also happening as we speak. Just a week prior to the publication of this video, the US Navy announced that it is converting surplus oil rigs in the Pacific into mobile military bases. So there you have it. Fallout proves once again that reality can be just as silly and just as grim as even the most satirical of fiction. But on to the topic now of nuclear war. When the guns are drawn, China shoots first. The first few nukes land in Pennsylvania and New York, and the resulting exchange ends the world. Now, I understand that a lot can change between 2024 and 2077, but given the information we currently have on both Chinese and American nuclear warfare doctrine, a full nuclear exchange between the United States and China isn't likely to be nearly as devastating as Fallout makes it out to be. For you see, though the United States has a stockpile of 3,708 nuclear warheads as of 2023, the Bulletin of Atomic Scientists estimates that China has a stockpile of around 500 nuclear warheads as of 2024. Ah, não, até porque, né, tipo, para um país que tem um investimento militar abusivo que nem eles têm, 3.700 faz sentido, mas... Na Gringolândia, o secretário de Saúde fez uma parceria com a África para negar vacina para gera uma geração menos sustentável de doenças preventivas. Não, isso aconteceu hoje! Hoje! Ai, caralho. Não, porque, né, o secretário de saúde agora, ele acha... inclusive, ele já é abertamente anti-vax há muito tempo. E
agora ele está lá, né, no Ministério da Saúde, um antivac. Isso daí é a mesma coisa que você colocar, sei lá, Deixa eu pensar, fazer uma analogia legal aqui. Eu já sei a analogia legal. É você colocar um piloto de Carmageddon, um piloto de Carmageddon, vocês lembram de Carmageddon? Pilotando um ônibus escolar. É a mesma coisa. É igualzinho. Mas enfim. Eu até perdi. Uma das grandes ideias dele é imunidade de rebanho. Tomar banho em lago contaminado. Ai, rapaz. That doesn't mean that this Ele não é só antivac, mas ele não acredita em microbiota. Eu sei que ele não acredita ele não acredita numa quantidade considerável de fatos científicos. Sabe? E fatos científicos que, na teoria, era para qualquer indivíduo que foi alfabetizado saber. Na teoria. number can't grow, of course. The Pentagon claims that China is aiming for a total of 1,500 nuclear warheads by 2035. But the Pentagon claims a lot of things. Fallout is styled after the 1950s, though, and so if we play ball using Cold War rules, well, the United States had at peak stockpile circa 1967 31,255 nuclear warheads. But even with that many warheads, nuclear warfare doctrine is a real thing, and it is good doctrine not to start a total nuclear war by targeting civilian centers of population. Here's why. Yes, you have this huge stockpile of nuclear warheads, and yes, you have a ton of missiles with which to use them, but you can't put all of your warheads on all of your missiles to launch all at once. You need to fire in volleys, and as such, in a total nuclear war, your first volleys need to destroy as many of your opponent's launch sites and missile defense systems as possible. If you shoot first and can knock out almost all of your opponent's launch capacity, you have a very real chance at winning the war with minimal casualties. The Federation of American Scientists estimates that China has approximately 140 loaded ICBM launchers. Sim, o guerra nuclear é quase um Wester. Quem atira primeiro ganha. Só que é um Wester versão global e de extinção da humanidade. Porque cada ogiva dessa pode destruir centenas de bilhões de pessoas. Então, assim, cada ogiva não, mas uma saraivada dessa ogiva aí pode reduzir consideravelmente a população mundial. Então, assim, é um Wester que não seria legal a gente ver isso acontecendo. Between 300 and 450 total ICBM launchers. The US Air Force has about 400 silos with loaded missiles and another 50 silos ready to go. And of course, we don't really know the operational capacity of, say, ballistic missile submarines. So even if China fires first and successfully lands all 140 ICBMs on US targets, it can expect a counter volley larger than what it fired. As such, it needs to prioritize a second volley, fired quickly to take out US sites, or otherwise start building additional nuclear weapons capabilities, which it does appear to be doing. That's pretty grim, and so we'll give Fallout a realism point for that one. This having been said, it's important to note... Não, se você acabar fazendo uma guerra nuclear, sim, aí vai o bang bang pra todo quanto é lado, aí vai... A Tsar faz isso. Não, mas é porque não é uma Tsar, né? São várias. Então dá pra fazer. E o problema é depois também com a radiação. That China is also the first nuclear weapon state to make a public NFU pledge. Unconditional no first use. To be specific, China has stated that it will both not be the first to use nuclear weapons at any time or under any circumstances, and that it will not use or threaten to use nuclear weapons against any non-nuclear weapons states or nuclear weapon-free zones at any time or under any circumstances. And to China's credit, even at the peak of their brinkmanship, that pledge appears to be both true and taken very seriously. China's nuclear arsenal is a deterrence. But of course, resource wars and desperation can change a lot, so what applies today may not necessarily apply tomorrow. What this nuclear warfare doctrine teaches us, though, is that nuclear bombs aren't likely to start falling on cities until one side or the other gets desperate, in which case, given current numbers of nuclear weapons, it's likely the United States and even China will emerge with major cities and regions unscathed.
We see in the Fallout TV show that Shady Sands, the capital of the new California Republic, had a population of 34,000 people before its demise. The United States has well over 1,000 cities with a larger population than Shady Sands. And thus, even if every Chinese warhead is the largest nuke ever, the Tsar Bomba, which they aren't, and every single nuke is fired at a civilian population, which they won't be, and every single nuke hits dead on, which isn't likely, there simply aren't enough nuclear warheads in China's entire arsenal to wipe out even half of US cities over 34,000 people, let alone end global civilization. And China, being much more populous, is likely in a similar position to the United States. Even if all 3,708 American nuclear warheads target civilian populations and land dead on, there will likely be cities full of people that are untouched. The world is very large, and there are a lot of people. Não, tudo bem, ok, beleza, é uma informação importante. Porém, você tá colocando que são ogivas nucleares. Essa brincadeira aqui de jogar ou 500 de um lado ou 3.700 para o outro são bombas nucleares, radiação nuclear depois. Porque o problema não é só a destruição, mas é a fissão nuclear. Se eu estiver comendo bola, por favor, me corrijam. Mas o problema é radiação e lixo gerado depois. Que também é um problema. A explosão, o fato de dizimar tudo, porra, obviamente é um problema. Mas existe um pesar do depois disso de ser a contaminação nuclear. A radiação. Então, esse dano a curto e médio prazo que vai, de fato, erradicar talvez uma nação inteira. Porque você vai comendo os recursos que sobraram de uma nação que foi bombardeada como um todo. Então, sei lá, não me parece tão otimista assim de, pô, legal, pode jogar 3.700 que tá tudo bem. Não que esteja, mas que não vai dizimar tudo. Pô, mas a possibilidade de você acabar com todo um recurso daquela civilização e os outros os outros por maiores que vai causar em todos os outros povos que dependem, dos outros países que dependem daquele país, nossa, é uma crise mundial. Independente. Mesmo que você não mate, de fato, todo mundo na explosão, você vai criar uma crise global que vai perdurar por uma boa história, por um bom período da humanidade. Até se a gente pegar o que infelizmente aconteceu na história, que foi as bombas que o Japão tomou dos Estados Unidos, aquilo não perdurou apenas pela destruição que gerada no momento, mas todas as mazelas geradas por pós aquilo. Eu não sei ainda como que tá. Eu não sei se hoje ainda gera algum tipo de problema, tanto de radiação quanto de logística dos lugares que foram destruídos. Aí eu não vou ter essa informação, mas acredito que isso deve perdurar em algum sentido até hoje. Inevitably, there will be surviving populations. Civilization, though greatly injured, will yet persist. Não sei. Não sei se persiste, não. Não acho que é tão, tipo... Esqueci de radiação de ocorrer a explosão das bombas do chão. Ah, que bom. Que bom. Então isso daí já foi cessado. Mas ainda assim, cara, tipo... Que bom que não existe ainda... Que não existe hoje, mas... Isso não gera uma mancha histórica e no território da explosão. Isso é bem difícil. War is a gente voltaria pro beta, mas... a gente... voltaria para o... negócio de fabricação? Como que era? Reset de fabricação. Ai, meu Deus, esqueci a palavra.
Configurações de fábrica. Iria resetar para as configurações de fábrica. pretty heavy topic. Given current world tensions and ongoing conflicts, the possibility of nuclear war no longer seems like the silly impossibility that it was in the late 90s, in the post-Soviet American hegemonic decade. We talked a bit about Sino-American relations in the 90s and about peak oil and resource wars and about nuclear warfare doctrine, all within the Modelo context de of fábrica. Fallout lore. Obrigado, But you'll notice that I didn't theory-craft a real-life scenario in which China and the United States do go to quinta-feira war. 2 I didn't tá talk about acabando the com a minha already cabeça, occurring cara. resource conflicts of É um assunto muito complexo e extremamente rico pra gente conversar aqui. E a minha canelada mental tá gigantesca hoje, rapaz. O poder de processamento do Thunder tá, ó, uma merda. fresh water or the importance of the Malacca Strait or Taiwan. And that's because while the premise of Fallout is silly and fun and all but pure fantasy, the satire is rooted in reality and real-world conflicts. Sim, are isso no sim, laughing isso, matter. isso concordo, I isso com can't certeza. tell you what the future holds. Maybe the world will fight over oil like Fallout predicts, or maybe not. Maybe we'll fight over water instead of oil. Or we'll fight for national pride or sovereignty, or because of the actions of a self-interested and corrupt world leader. Maybe it won't be China and the United States that end the world. Maybe the world won't ever end at all. The future isn't ours to know. But I can tell you one thing for certain. No matter what happens, regardless of the variables, oil or no oil, nukes or no nukes, there will be war. Because although the conditions of it may change, war Never change. never Change. changes. Isso sim, isso eu concordo. Isso eu concordo. Isso faz todo sentido. Porque, pelos mais motivos distintos que sejam, as guerras nunca mudam. I've been your host, Mooney. There are a lot of Fallout-related topics that I didn't get to in this video, like FEV or Big Mountain or Vault-Tec or the Enclave. If you are interested in more Fallout content, please let me know in the comments. Please also consider supporting Moon Channel on Patreon. It makes Bom vídeo, cara. Um bom vídeo. Tipo, de uma forma geral, pra... Tem umas piadas aqui? Que isso? interested in being an influencer or have see if I can answer that for you. Each morning, a YouTube maker gets a new contract to sign. Não, aqui é coisa interna do... coisa interna dele. Mas, de uma certa forma, um bom vídeo, cara. Assim, eu acho interessante a apresentação que ele propôs, a conversa que ele propôs, de fato. É super interessante de você conseguir criar esses paralelos entre a realidade e a ficção. Eu acho que é sempre muito legal quando pessoas propõem essa conversa, porque muitas das vezes na ficção é quando você vai ter a sua introdução a algum contexto que talvez seja longe da sua realidade. É um bom exemplo disso, por exemplo, você é uma pessoa que nunca viu alguém jogando tênis. Não conhece o esporte tênis, porque pode ser longe da sua realidade, talvez não tenha nenhum contato com isso. Quando você vê uma história sobre tênis, você tem o seu primeiro contato com o tênis, né? E quando o seu primeiro contato ele te aguça por alguma forma, é interessante, você pode acabar indo atrás de querer jogar tênis, entender mais o jogo. Quando é muito fantasioso, talvez você vai só criar essa fantasia e vai virar algo muito fantasioso, de fato, né? Tipo, eu vou começar com Prince of Tennis, não, eu vou fazer a bolinha lá, rodar e pegar fogo e pipipi, popopó. Legal, você pode, isso pode te interessar, isso pode te motivar. Mas também, quando tem alguma questão mais técnica sobre como jogar o jogo, isso também pode te instigar e te instruir. Por exemplo, o Baby Steps, que faz isso muito bem. De uma forma fantasiosa ou de uma forma mais calcada na realidade, é legal quando existem essas formas de te conduzir a um tema que você não é familiarizado. E quando em narrativas que se propõem a conversar sobre coisas muito mais complexas,
questões geopolíticas, guerras e coisas do tipo, eu acho muito legal quando existe um reforço maior de informações, de conhecimento crível, de ifs que são plausíveis, porque isso te ajuda a condensar muito na realidade, a te trazer temas que talvez você não conheça e te informar sobre isso. A arte serve para isso também, para criticar, para aprender, para te motivar, para você criticar, para você se inspirar. Então é legal quando faz isso. E eu acredito, inclusive, que Fallout, mesmo que dê algumas caneladas históricas e, sei lá, algumas questões que, tipo, às vezes não faz muito sentido. Tipo, por que o México é o é o rebanho de petróleo deles? Vamos deixar dessa forma? Não faz muito sentido, historicamente falando, né, e com os conhecimentos que a gente tem hoje, mas ainda assim ele te levanta alguns ifs interessantes. E se acontecesse isso no mundo? E se acontecesse uma guerra nuclear? E se a gente tivesse uma sociedade completamente destruída e esses são os únicos resquícios de uma sociedade dentro desse contexto que foi gerado, dentro dessa pequena cidade, desse país, desse estado? Então é interessante. Eu acho que Fallout, de uma certa forma, e de uma forma muito mais positiva do que negativa, te introduz bem a esses temas que ele propõe. E daqui você consegue pegar outros caminhos para aprender mais sobre os ifs que ele traz, as conversas que ele propõe. Acho muito legal, cara. Muito legal mesmo. E uma coisa que, principalmente a série, me instigou bastante, porque não é só sobre o contexto do if, mas algumas críticas sociais, algumas críticas sobre temas, algumas sátiras sobre esses temas que ele consegue construir, que eu acho muito legal. Muito legal mesmo. E ainda assim acho que é super interessante conhecer Fallout. Entender mais de Fallout. Eu tô entendendo muito Fallout não jogando, mas vendo vídeo sobre a série. Eu acho uma forma super válida também de entrar na história. E vamos que vamos. Vamos ver se eu conheço cada vez mais, um pouquinho mais dessa franquia, que é uma franquia muito rica. É uma franquia com muita informação. E é isso, cara. Tô gostando cada vez mais de conhecer Fallout. E obrigado pelo vídeo, Ryuki. E vou ficando por aqui. Um bom anime.